Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje estudaremos sobre a área, o perímetro e a diagonal do retângulo. Também veremos a relação do triângulo com a área do retângulo. É uma curiosidade. A área do retângulo é dada por comprimento vezes largura ou base vezes altura. Isso vai depender muito do contexto. Então vamos analisar uma situação. Por exemplo, uma sala. Nós vamos ter o chão e vamos ter a parede também. Analisando aqui a parede, nós podemos ver que temos uma base e temos uma altura. Então a área utilizada seria essa aqui de cima. Mas e se analisarmos o chão? O chão ele vai ter largura e comprimento. Então utilizaríamos essa fórmula aqui de baixo. Vejam que os dois têm um formato retangular. Então poderíamos utilizar a mesma fórmula para calcular a área. Então, vai depender muito do contexto, se vamos utilizar base e altura ou comprimento e largura. Sendo assim, teremos a área igual ao comprimento vezes a largura ou a área igual à base vezes a altura. Aqui nós temos a legenda, a área geralmente representada pela letra A base por B e a altura por H. Na altura a gente utiliza H porque eles pegam a altura do inglês, né? E a inicial da letra que é H. Perímetro do retângulo. Nós sabemos que o perímetro ele é dado com a soma de todos os lados. Então, o perímetro do retângulo vai ser dado por base mais altura mais altura. A base aparece duas vezes e a altura aparece duas vezes. Então, nós podemos fazer 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Vejam que o 2 aparece aqui e aqui também. Nós podemos isolá-lo, ficando com 2 vezes a base mais a altura. Tudo bem? Então, nós podemos agora substituir pelas letras. A gente sabe que o perímetro vai ser dado por P, que vai ser igual a 2 vezes a base, que é o B, mais a altura. Lembrem-se que, como eles estão dentro do parênteses, para resolvê-lo aqui, se precisasse tirar alguma coisa aqui, aplicaríamos a propriedade distributiva da multiplicação, que ficaria 2 vezes a base, 2 vezes o B, que é o inicial aqui, mais 2 vezes a altura que temos aqui, tudo bem? Então fica dessa forma. Diagonal do retângulo. A diagonal ele divide nosso retângulo em dois triângulos retângulos iguais. Se a gente rotacionar esse triângulo retângulo, nós vamos ter a base aqui, a altura aqui, os 90 graus sendo indicados aqui, né? É o ângulo reto, né? Esse de 90 graus. Temos a diagonal aqui. Veja que quando a gente rotaciona, a gente precisa fazer uma nova análise do que é altura do que é base, mas a gente vai considerar dessa forma mesmo. Se fizermos um comparativo desse triângulo retângulo com o triângulo que a gente utiliza no Teorema de Pitágoras, nós vamos ter aqui o cateto, aqui outro cateto e aqui a hipotenusa. Vejam que eles estão muito semelhantes, né? E se a gente fizer aqui um comparativo entre as fórmulas, porque no Teorema de Pitágoras nós temos hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Se fizermos esse comparativo, nós podemos ter diagonal ao quadrado igual a base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Se aplicarmos a raiz quadrada em ambos os lados, a gente vai ter a diagonal igual a raiz quadrada da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Aqui a gente consegue, né, eliminar a raiz, porque a gente tem uma raiz quadrada aqui e ele já está elevado ao quadrado. Então, ele sai só como diagonal. E aqui continua dentro porque a gente não vai conseguir tirar um quadrado perfeito deles. Agora, substituindo as palavras pelas letras, nós vamos ter a diagonal, que vai ser dada pela raiz quadrada de b ao quadrado mais h ao quadrado, sendo o d a diagonal, o b a base e h a altura. Uma curiosidade sobre o retângulo. Vejam que a diagonal ele corta o nosso retângulo em duas partes iguais, certo? Temos a parte de cima, um triângulo retângulo, e a parte de baixo, outro triângulo retângulo. Vejam que, se a gente pegar esses retângulos, e relacionarmos com o nosso retângulo, a gente consegue ver que cada triângulo representa metade do nosso retângulo. A gente sabe que a área do retângulo é base vezes altura. Se esse triângulo representa metade do nosso retângulo, então a gente pode determinar a área do triângulo como sendo a metade, dividindo ela por 2. Então é por isso que a gente utiliza a área do triângulo como base vezes altura dividida por 2.
Obrigado, pessoal. Não esqueçam de curtir o vídeo e seguir o canal. Até mais.